Já ouviu a frase, quem não comunica se trumbica? Esse é quase que um mantra para quem quer defender seus interesses. E a política se faz dessa forma, com bastante diálogo, argumento, articulação entre a sociedade, os setores e os atores políticos, e, claro, a implementação de tudo isso em leis. Agora, você quer entender como que a defesa de interesses da indústria vai melhorar a sua vida? Como isso conversa com desenvolvimento tecnológico, descarbonização da economia, inovação e melhores oportunidades de trabalho e renda para todo mundo? Cola com a gente que você vai entender tudo isso. Eu sou Judite Aragão e a conversa hoje é com Armando Monteiro, ex-presidente da CNI. Ele foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior durante o governo Dilma Rousseff. Quem também está com a gente é Marcos Borges, gerente executivo de assuntos legislativos da CNI. Eles falam sobre projetos prioritários, como a reforma tributária, regulamentação do crédito de carbono e a importância de um aprimoramento legislativo no Brasil, como a do licenciamento ambiental. Vamos nessa? Muito obrigada pela participação de vocês aqui no podcast. Eu queria começar falando sobre a importância da indústria para a força econômica do país, né, para tantas outras questões que estão voltadas ao crescimento. Vamos falar um pouco sobre isso? O senhor gostaria de começar, doutor Armando? Pois não, eu acho que a indústria tem uma força extraordinária, quer dizer, no desenvolvimento do país. E foi assim ao longo da nossa história recente, né? Diferentes momentos de afirmação da indústria. Significa dizer que o Brasil desenvolveu competências, gerou empregos de melhor qualidade, né? E promoveu o desenvolvimento tecnológico, porque a indústria é a melhor forma de você disseminar o conhecimento pelas características do setor. Portanto, e a indústria sempre deu uma contribuição muito importante ao crescimento econômico do país. Há uma linha paralela. Quando a indústria cresce mais, a economia como um todo cresce. Quando a indústria vive um processo de relativa estagnação, como aconteceu nos últimos anos, a economia brasileira se desacelera. Ou seja, a indústria tem tração, ela proporciona um grande impulso à economia. E o Brasil já teve uma participação maior na indústria global e vem perdendo posição. Por isso é que precisamos olhar muito a questão do ambiente da tributação, porque eu não tenho a menor dúvida que uma das causas da relativa perda de posição da indústria foi exatamente esse ambiente complexo, eu diria que até hostil, que comprometeu em grande medida a competitividade da indústria. E da indústria e de vários outros setores, né? O senhor já começou falando um pouco sobre a pauta de interesses da indústria do Congresso. Querem continuar nesse assunto sobre a reforma tributária, que hoje é a prioridade número 1, né, da indústria em termos lá no Congresso Nacional, não é? Sim, sem dúvida, a reforma tributária é a principal pauta da indústria este ano, como foi em vários outros anos passados, né? Mas nunca se teve um ambiente tão propício para uma eventual aprovação. Mas não é só a tributária, a gente está com muita pauta caminhando, tá? Algumas questões tributárias também são importantes além da reforma. Nós estamos com um projeto já aprovado na Câmara das obrigações tributárias acessórias que está pautado para essa semana no Senado, no plenário. É uma questão muito importante. Nós estamos com outras matérias com tramitação bem interessante. A nova Lei do Bem, um aperfeiçoamento da Lei do Bem, está com urgência na Câmara. E, embora essa semana tenha uma pauta específica de 3 assuntos, o CARF, o arcabouço fiscal e a reforma tributária, nós estamos, tanto nas semanas que passaram como nas semanas futuras, com muita coisa boa acontecendo e muitas perspectivas interessantes. Mas, sem sombra de dúvidas, a reforma tributária é o principal ponto de interesse. Quando a gente falou da indústria e, sobretudo, do que vem acontecendo nas últimas décadas, nós temos uma expressão que define bem essa perda da competitividade ao longo do tempo, que é o chamado custo Brasil, que é um conjunto de ineficiências e custos sistêmicos que tem
de alguma maneira, contribuído para essa perda de dinamismo da indústria. E essa agenda do chamado Custo Brasil é uma agenda que nos remete a várias dimensões do problema. Uma delas é o ambiente tributário. Não há dúvida nenhuma que no chamado Custo Brasil a questão tributária tem uma absoluta centralidade. Por quê? Porque a produção nacional ela é penalizada com uma tributação que não atinge os produtos importados. Por isso é que a indústria vem perdendo posição para a importação. Ou seja, cada vez mais a balança de manufaturados no Brasil, ou seja, a balança comercial, aponta um déficit crescente da indústria brasileira, ou seja, uma penetração maior de produtos importados. Agora, o Custo Brasil vai além da questão tributária. Nós temos o ambiente de relações do trabalho, nós temos a questão da burocracia, nós temos toda essa agenda voltada para a educação, para o treinamento, para a qualificação, porque a produtividade da mão de obra brasileira também vive um processo de relativa estagnação. E temos toda a questão da inovação que se relaciona com a educação, porque a educação é o grande pilar desse processo a capacidade de inovar depende de conhecimento, e o conhecimento depende em grande medida de você poder desenvolver conhecimentos, competências, e isso a educação é que proporciona. São muitos desafios que vocês precisam dialogar com o Congresso até para melhorar leis, né? Trazer mais segurança jurídica, até para o Brasil ganhar mais investimento, né? Vamos falar um pouco de como funciona essa relação com o Congresso? Uma forma de mostrar como é a posição da indústria perante o Congresso vai muito pela agenda legislativa da indústria. Está lá a 28ª edição. E a primeira edição era justamente a agenda do Custo Brasil. Então, há pelo menos 28 anos, a CNI vem batendo nessa tecla, que o presidente Armado citou, de tirar esses gargalos, esse custo excessivo que tira a competitividade do Brasil em relação aos outros países do mundo. Mas essa agenda vem evoluindo nesse sentido, tá? Eu costumo falar, a primeira agenda que saiu, há 28 anos, ela era 90% reativa e só 10% propositiva. Agora, na 28ª edição, ela é 70% propositiva e só 30% reativa. E nesse período todo, a evolução da forma de fazer a defesa de interesse caminhou não só em ter propostas que possam melhorar o ambiente de negócio, mas também diminuir o custo do Brasil. Nós tivemos aí aprovações muito importantes, como a própria legislação trabalhista, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, projetos de inovação que vieram sendo aprovados ao longo do tempo, o PADIS no ano passado, a Lei do Bem, que trouxe incentivos à inovação, tudo isso como uma forma de mitigar este custo que ainda é excessivo. O projeto que eu citei há pouco, das obrigações tributárias acessórias, é uma fórmula bem interessante também de diminuir essa questão do custo Brasil. Então, essa evolução da forma de fazer defesa de interesse também pode facilitar a retomada da indústria brasileira. Os projetos estão cada vez mais buscando esses pontos. O Congresso tem um tempo próprio, às vezes parece muito longo, mas é o tempo de adaptação. E a gente tem visto aí muitas propostas interessantes na mesa e vendo uma possibilidade boa de diminuir tanto esse custo Brasil, como de incentivar uma maior adoção de medidas que permitam o crescimento do setor produtivo brasileiro. É muito importante destacar que esse trabalho que a CNI desenvolve há 28 anos é um trabalho que tem produzido frutos concretos. Como ele disse, essa agenda é incremental. Não há um momento em que você resolve tudo isso. Você tem que ir promovendo avanços. E isso é o que vem acontecendo ao longo do tempo.
porque a CNI tem tido a capacidade de organizar esse diálogo com o Congresso Nacional, que é um diálogo que corresponde a uma dimensão da própria agenda do país, ou seja, é preciso que essa agenda seja percebida não como uma agenda particularista, como uma agenda de um setor da economia, mas como uma agenda que é importante para o país. E eu que fiz a chamada dupla militância, que estive no Congresso também, posso dar um depoimento de como esse trabalho é valorizado pelos congressistas, porque eles reconhecem que essa agenda da CNI é uma agenda muito, eu diria, atualizada, que oferece ao parlamentar a condição de entender a natureza desses desafios e como é urgente o sentido de urgência de algumas propostas, que é algo muito importante. Marcos falou do tempo político, mas nós temos que sincronizar mais o tempo econômico com o tempo político, porque o Brasil está aí exposto a uma competição internacional e há países que estão andando mais depressa. Por isso o Brasil precisa acelerar o passo para que não percamos oportunidades que estão surgindo agora, sobretudo com essa nova configuração das cadeias produtivas globais. Ou seja, o Brasil tem que ter um sentido de urgência nessas agendas. E, para isso, é cada vez mais importante investir e aprimorar esse diálogo com o Congresso Nacional. Como, por exemplo, transição energética, o mercado regulado de carbono, também são pautas muito importantes, não só para a indústria, mas para a economia, porque isso tudo vai trazer mais qualidade de vida para as pessoas, né? O Brasil vai ganhar mais competitividade. Meu raciocínio tá correto? Correto, quer dizer, a política industrial, quer dizer, o mundo inteiro assiste a um processo em que uma nova geração de políticas industriais estão sendo lançadas no mundo. Houve uma época em que alguns equivocadamente, sobretudo setores que tinham uma posição mais extremadamente liberal, entendiam que não era necessário ter políticas industriais ativas. Bastava oferecer um ambiente macroeconômico equilibrado que o resto acontecia. Mas não é isso que o mundo assiste. Até economias, vamos dizer, que representam o que há de mais desenvolvido no capitalismo, estão adotando políticas ativas para poder, por exemplo, enfrentar os desafios dessa transição energética, da transformação digital, né? O impacto vamos dizer, da inteligência artificial, né? Todos esses processos que estão, vamos dizer, da chamada indústria 4.0 e até 5.0. Portanto, é necessário que o Brasil se sintonize com essa agenda, acelere o passo, porque nós vivemos um paradoxo. O Brasil ainda atua numa agenda antiga, ou seja, ainda há desafios que não foram resolvidos. E a gente tem a obrigação de enfrentá-los e, ao mesmo tempo, assumir essa nova agenda, desafiadora agenda, que é essa da transição energética, da transformação digital. E, por isso, essa agenda da CNI é uma agenda densa e desafiadora. E ela, por conversar por dialogar com diversos setores, ela é transversal, né? Então, é um trabalho hercúleo que vocês têm que fazer para conseguir dialogar com todos os setores e chegarem a consensos, né? A busca de consensos é um ponto fundamental. Essa pressa que o presidente Armando bem coloca, ela vem se mostrando cada vez mais necessária. Tanto que o Congresso vem aprimorando esse tipo de legislação. A questão energética é discutida e está como pauta mínima da agenda da indústria, com muito destaque, crédito de carbono. Um outro ponto que também é antigo, mas precisa e está caminhando para uma solução, o licenciamento ambiental, que é um marco que nós precisamos resolver, é uma briga de décadas, mas que está chegando num momento de consenso. E tudo isso para levar a este crescimento mais rápido, para não ficarmos atrás. Agora, um detalhe que colocar, que a agenda legislativa da indústria não é feita na CNI aqui dentro. Ela é feita pela base industrial. Por exemplo, essa última agenda de 2023
foram 101 associações nacionais de indústria, 10 sindicatos nacionais e 27 federações de indústria, que, em uma reunião de 3 dias, elenca os projetos que terão prioridade para o acompanhamento no ano. Então, este ponto é bem relevante. Não é construído por técnicos dentro da casa, exclusivamente, mas sim por aqueles que vivem o problema no dia a dia. Bem democrático. Bem democrático. E aí é importante, você falou nas questões transversais, essa do custo Brasil é uma questão transversal, porque ela perpassa, todos os setores são afetados. E eu gostaria de destacar uma iniciativa aqui da CNI de 2007, que foi a criação do Fórum Nacional da Indústria. O Fórum Nacional da Indústria permite que a estrutura sindical representada pelas federações dialogue com as associações setoriais da indústria, que são associações de natureza civil, não são associações sindicais, mas que representam legitimamente vários segmentos da indústria brasileira. Então, o Fórum Nacional da Indústria é um espaço onde se busca a convergência de posições, construir posições convergentes, sobretudo nos temas de natureza transversal. E isso que Marcos coloca, de que a agenda legislativa é coordenada pela CNI, mas efetivamente ela expressa a posição de toda a base industrial representada pelas associações setoriais e pelas federações de indústria do país. E quando isso é levado ao Congresso, também tem ali toda uma outra questão também. Toda uma outra questão, mas que é discutida. A agenda é da indústria, mas nós debatemos semanalmente com as confederações patronais, regularmente com as centrais sindicais. A gente discute esses temas transversais com todos os setores da sociedade. Não é possível discutir, por exemplo, a questão do licenciamento ambiental sem discutir com os indígenas, comunidades tradicionais, com o IBAMA. Então, esse suporte desse debate, de apresentação de estudos, de exaustiva conversa, leva à elaboração de leis mais eficazes. Se ela for totalmente para um lado ou totalmente para o outro, não será uma boa lei e terá pouca duração. Essa é uma compreensão importante. A construção legislativa ela tem que responder ao interesse do conjunto da sociedade. Nenhum segmento tem um monopólio da representação, mas cada um tem que participar desse debate de forma transparente. Esse é um dado importante. A agenda legislativa é uma ação de influência legítima, mas que se dá com toda a transparência, que se dá no espaço público do debate. Não é o lobby, aquele lobby que, evidentemente, que não se coaduna, vamos dizer, com o ambiente democrático. O lobby significando uma ação de influência restrita, mas é uma forma de, no debate público, defender posições que podem e devem ser assumidas e entendidas pelo conjunto da sociedade. Presidente, o senhor falou uma palavra que eu acho que é essencial em todo esse processo, que é transparência. E a CNI, ela é muito transparente nesse processo. Até tem a Legisdata, que é um local onde qualquer cidadão consegue acompanhar ali a pauta de defesa de interesses da indústria. Vamos falar, presidente, sobre a Legisdata? Olha, eu acho que a Legisdata é outra coisa muito importante, mas eu queria sublinhar mesmo o fato de que, quando a CNI se apresenta ao Congresso Nacional de forma transparente, né, e diria pública, e coloca o seu posicionamento sobre temas da agenda legislativa, se a sua posição é convergente ou divergente, porque isso dá uma dimensão do quanto nós representamos no debate dos temas de interesse do país. Então, eu acho que esse processo reflete um amadurecimento do setor empresarial, que cada vez mais entende que os problemas do país devem ser encaminhados e discutidos no espaço público para que tenham legitimidade e que possam ser entendidos pelo conjunto da sociedade. Essa questão da transparência é fundamental.
Quando a gente fala da agenda, você tem ali a proposição legislativa, se nós concordamos ou não e o porquê. Convergente com ressalva. Eu concordo com isso aqui, mas esse ponto poderia ser melhorado. Ou divergente com ressalva. Eu não concordo, mas se tiver essas garantias, pode ser que a gente venha a concordar. Isso é transparência. É publicar, é colocar na imprensa, é colocar a público. Gosto ou não gosto? E por quê? Não vamos ao Congresso sem material técnico para subsidiar a nossa conversa. A gente não pede favor, a gente leva informação. É verdade, sempre com muitas bases, muito estudo e muitos argumentos. A decisão política, inclusive na esfera legislativa, ela não prescinde da boa informação técnica, ou seja, é preciso que as posições sejam bem informadas do ponto de vista técnico. E nisso, indiscutivelmente, a indústria e a CNI, como coordenadora, têm dado uma contribuição importante para que o debate seja qualificado e embasado tecnicamente. Presidente, durante a pandemia, que não tinha acesso das pessoas que fazem a defesa de interesse do Congresso Nacional, os parlamentares ficaram sem muitas informações. Aconteceu uma coisa interessante. Nós passamos a receber indagações de parlamentares que às vezes a gente nem tinha um contato próximo, perguntar, estão votando isso, você tem algum material técnico para que eu possa estudar antes de votar? O nosso grau de interlocução com o parlamento aumentou durante a pandemia por conta da credibilidade desse material técnico que a gente tem sempre disponível para cada tema. Então são as tecnologias que estão aí também trabalhando para a comunicação, para aumentar essa defesa de interesses, mas não só isso, é para oferecer informação de qualidade para os parlamentares, para a sociedade, para quem quiser ver, né? Eu acho que o fundamental é o seguinte, é o suporte tecnológico, mas o conteúdo está exatamente na capacidade técnica que a CNI sempre revelou e eu diria que também, em grande medida, uma compreensão do próprio setor empresarial que só é possível hoje ir para o debate público se você tiver bem, com um bom suporte do ponto de vista técnico. Não há mais espaço para fórmulas simplistas ou para improvisações, tá certo? E nem esse lobby de gabinetes. É hora da indústria comparecer e revelar que participa do debate de maneira qualificada. Esse é o ponto fundamental. Os parlamentares, portanto, respeitam essa ação de influência por entender que ela é legítima e que ela, de algum modo, auxilia o parlamentar, porque você sabe que o parlamentar é um generalista, ele não é um especialista. Portanto, ele precisa receber informações dos diversos setores, né? O fato é que nós precisamos, mais do que nunca, recuperar os espaços que a indústria vem perdendo ao longo do tempo. Isso significa o desafio de melhorar o ambiente de operação das empresas. A reforma tributária é um ponto fundamental. É preciso que os empresários tenham uma posição de maior abertura para a inovação. É preciso que a própria empresa se convença que nós temos que inovar processos, inovar produtos, estar aberto à competição externa, porque você precisa, ao mesmo tempo em que ataca os problemas do custo Brasil, você não pode ficar também numa economia fechada, uma economia autárquica, porque quando você tem proteção demais, você não se desenvolve. É um pouco como os filhos. Os filhos só se emancipam quando a tutela dos pais diminui. Então, eu acho que com a indústria nós precisamos também emancipá-la. E aí é preciso reduzir o custo Brasil, atacar essas ineficiências e investir em tecnologias habilitadoras e desenvolver competências. A gente acabou falando sobre outras questões, mas eu queria só retomar aqui a Legisdata sobre esse serviço para a gente passar para as pessoas, para quem tiver interesse de acompanhar. Por favor, Marcos. É um programa que foi criado aqui dentro da CNI
e que é basicamente um banco de dados em que nós acompanhamos todas as proposições de interesse da indústria. Tá? O banco de dados hoje tem mais de 130 mil proposições. Ativas, tramitando, de interesse da indústria, são em torno de 9.300 proposições hoje, ativas. Tá? E o que tem no Legisdata? Eu tenho um histórico de toda vez que algum colaborador da CNI esteve no parlamento para falar com o parlamentar. E que material que ele foi levar. E tem também no Legisdata manifestações não só das áreas técnicas da CNI e das áreas técnicas das entidades industriais que compõem a base industrial, mas também de outros setores. Tem projetos que eu tenho ali a manifestação da CUT, a manifestação do sistema financeiro, em que a gente vai fazendo uma apuração do que pode ser consenso em cada matéria. Então, é um banco de dados que pode ser acessado por quase todo mundo, é lógico que tem que ter um interesse, tem que ter um registro, mas que mostra a nossa posição. E o interessante é que lá você pode ver que um projeto ao longo do tempo, quando o projeto começou, a posição da CNI era divergente. No primeiro parecer, já passou a ser divergente com ressalva. Mais algumas emendas passou a ser convergente com ressalva e, no final, quando foi aprovado, nós éramos totalmente convergentes àquela matéria. Foi a evolução do Congresso Nacional transformando algo que nós considerávamos ruim para a atividade empresarial e que, no final das contas, saiu uma lei muito interessante. É aquilo que você falou, né, Marcos? Se a lei sair exatamente da forma em que... Um setor que o presidente Armando colocou, ninguém tem a capacidade de sair. Isso aqui é bom para mim, vai ser bom para todo mundo. Não será. Sim, a boa agenda é aquela que contempla o interesse da média da sociedade. E cabe ao legislador entender isso. Então, o processo legislativo, de construção legislativa, é um processo muito interessante, porque ele exige muita negociação, capacidade de ouvir, né, essa audiência dos setores interessados que o parlamentar precisa promover e identificar aqueles setores que se apresentam com mais preparo e competência para enriquecer o processo legislativo. Tá certo. Tem considerações finais? Não, eu acho que o ponto central é que cada vez mais a indústria está agora, as suas lideranças desafiadas a poder entender a natureza dos desafios que nós estamos enfrentando e ampliar essa capacidade de diálogo com a sociedade e focar os temas que afetam hoje de forma mais direta a indústria brasileira. E, sem dúvida nenhuma, nesse momento, a prioridade da agenda legislativa é a prioridade nossa, é a reforma tributária. Tá certo. Sem sombra de dúvidas, é a reforma que a gente conta com a aprovação dela no Congresso, naquela questão que o presidente colocou este ano. Às vezes a velocidade é necessária. Muito obrigada. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com seus amigos e amigas, marca aquela deputada que você votou, aquele senador, senadora, marca quem você quiser. O importante é exercer a nossa cidadania. Esse episódio contou com os trabalhos técnicos da equipe multimídia da CNI. A filmagem, som direto e edição de vídeo é do Augusto Coelho. A direção-geral é da Ariadne Saquis. Apoio, Silvia Cavicchioli e Guilherme Queiroz. Eu sou Judite Aragão e apresento esse podcast. Até a próxima!